dia! Estamos começando mais uma aula, não é? Então vamos levantar, esticar o corpo, deixar a preguiça de lado, certo? Para começarmos a trabalhar juntos. Não quero preguiça, não quero corpo mole, dizer, eu tô cansado, eu não aguento mais fazer atividade. Não. Tem que fazer atividade sim, tem que aprender, não é? Enquanto não voltamos para a nossa sala de aula, temos que estudar também em casa. Então vamos lá. Na aula de ontem, nós trabalhamos com matemática, composição e decomposição de números, incluindo também o sistema monetário, que nós estamos trabalhando nesta unidade, não foi? Então, vamos dar início aqui às nossas atividades, realizando a correção da atividade enviada na aula de ontem, de terça-feira, certo? Então, vamos lá. Peguem os livros, abram na página da atividade enviada, que foi a página 135, para começarmos aí a corrigir juntos, certo? Então, na primeira questão, era a questão sobre composição, formar novos números, não é? Então, tinham algumas plaquinhas indicando os números e vocês deveriam compor esses números e escrever por extenso, escrever como se lê esse número. Aqui na letra A, nós temos o seguinte, 40 mais 6 é igual a... Vocês deveriam fazer essa soma compondo os números de acordo com as dezenas e unidades, né? Eu coloquei aqui no quadro o número 1, o número 2, para responder também o número 3, tá? Fazemos essa correção aí. Aqui no número 1 temos as plaquinhas, não é? Indicando o número 40 mais 6. Então, como ficaria esse número aqui? Vamos ver? 40 mais 6. O 40 é representado pela dezena 4, né? São 4 dezenas. Então, o número 4 fica aqui no primeiro quadrinho. E o 6, que são as unidades. Então, 40 mais 6 é igual a 46. E escrevemos dessa forma, olha. 46. Na letra B deveria ser feita da mesma forma. Compor os números, né, realizando essa soma de acordo com as dezenas e unidades e escrever por extenso. 70 mais 4. Aqui pegamos o 7, que é o indicador da dezena, que são 7 dezenas, e 4 unidades. 74. E escrevemos assim. Certo? O número 2 já entrava aqui o sistema monetário, o uso das notas de real. Veja como podemos compor R$75 usando notas de real. 50 mais 20 mais 5 são R$75. Descubra outras formas de compor R$75 usando notas e moedas de real. Faça desenhos ou escreva. Então, como aqui eu não tenho muito espaço no quadro, eu vou escrever, certo? Vocês poderiam desenhar aí as notas de real que somadas totalizaria esse valor também, R$75. Então, o primeiro exemplo que eu posso dar aqui é R$50 mais R$10 mais R$10 mais R$5.
R$50 mais R$10 mais R$10 mais R$5. Será que vai dar 75? Vamos ver? 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 5, R$75, certo? Aqui nós trocamos a nota de R$20, que está no exemplo, por duas notas de R$10. Outro exemplo poderia ser R$20 mais R$20 mais R$20 mais R$10 mais R$2 mais R$2 e mais R$1, que somando também totalizava R$75, certo? São alguns exemplos das formas que vocês poderiam fazer aqui, sendo que existem várias outras possibilidades que vocês também poderiam explorar e colocar aqui na atividade, ok? Vamos prosseguir agora para o número 3. No número 1 e no número 2, falamos sobre composição, né? Formar, juntar. E agora vamos fazer o contrário, a decomposição, decompor números. O número 3 diz o seguinte: continue decompondo os números. 97. Vocês deveriam fazer o contrário daqui. Olha, quando compomos, não é? Adicionamos os números para dar o total. Aqui o total já está dado, né? Observando, certo? E aqui, olha, como vocês podem ver, para facilitar, é só inverter. Estão vendo? Aqui está a soma e o total por último. E aqui ao contrário, o total vem primeiro e depois a soma, como neste exemplo aqui. Então vamos lá. 97. Decompondo o número 97, fica da seguinte forma, olha. 90, o 9 no primeiro quadrinho, indicando a dezena, e o 0 no segundo, mais 7, que são 7 unidades, certo? Então, totalizando 97. E na letra B, vamos fazer da mesma forma que na letra A. 84, né? 80 mais 4. 84. Certo? Olha aí no livro de vocês se responderam dessa forma para realizar a correção se tiver algo errado. Lembrando que no número 2, vocês não precisam apagar se colocaram outra forma de compor este valor de R$75. Se estiver correto também, não precisa apagar para colocar o exemplo igual da prova, tá bom? Número 4 diz o seguinte: Brida trocou uma nota de R$1 por notas menores. Nessa troca, ela recebeu 10 notas de R$10. Que nota a Brida trocou? Se ela trocou uma nota e recebeu 10 notas de R$10, que nota ela trocou? Vamos ver? Vai apagar aqui o quadro, certo? Para ter mais espaço. Notas de R$10. Vou colocar aqui só como exemplo, tá bom? Indicando essas notas para assim descobrirmos qual foi a nota que ela trocou. Vamos fazer de conta que aqui temos 10 notas de R$10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos somar para descobrir quando vai totalizar 10 notas de 10 reais. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80, mais 10, 90 e mais 10, 100. Então, 10 notas de 10 reais totaliza 100 reais. Então, assim, descobrimos que a nota que Brida trocou foi uma nota de 100 reais para receber 10 notas de 10 reais, certo? Então, 10 dezenas, como 10 notas aqui de 10 reais, é uma centena, ou seja, 100 unidades, porque uma dezena possui 10 unidades, então 10 dezenas possui 100 unidades, certo? Ainda estamos trabalhando sobre isso. Nessas atividades também estamos envolvendo dezena, centena e unidade. Número 5. Luísa economizou dinheiro para uma excursão. Ela guardou 6 notas de 10 reais e 15 moedas de R$1. Quantos reais Luísa juntou para essa excursão? Vamos descobrir? Vou apagar aqui novamente. Luísa economizou dinheiro para a excursão. Ela guardou 6 notas de 10 reais. Fazer assim como no outro exemplo. Desenhar aqui 6 notas de 10 reais. A representação, né? Apenas para facilitar a resolução dessa questão. Temos aqui 6, né, de 10. E agora, 15 moedas de R$1. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, né, de 10 reais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 moedas de R$1. Então, realizando a soma, vamos ver quanto ela conseguiu juntar para essa excursão? 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10, 60. Ela conseguiu juntar, não é? Com as notas de 10 reais, 60 reais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 reais com as moedas de R$1. Então, ficaria da seguinte forma: 60 mais 15. Vamos descobrir quanto é 60 mais 15. Vou colocar aqui ao lado. 60 mais 15. 0 mais 5 é igual a 5. 6 mais 1, 7. Então, ela juntou R$75, certo? Foi o valor que ela conseguiu juntar para essa excursão, R$75. Tiveram alguma dificuldade para realizar essa atividade? Olha, gente, é importante quando vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida, me mandem mensagem, eles falando: olha, Pro, eu fiquei com dúvida em tal questão, não consegui responder
aquela questão, me ajuda, me explica de outra forma, porque assim a prova vai poder explicar, não é, para vocês direitinho, explicar novamente, tentar ajudá-los para que não fique com nenhuma dificuldade, tá bom? Então, a nossa atividade de matemática foi até essa questão número 5, certo? Falando sobre a questão da expulsão, não é? De juntar as notas. E na próxima aula vamos trabalhar já sobre outro conteúdo em matemática, tá bom? Depois voltaremos nessa questão de composição e decomposição para que vocês não tenham essas dificuldades. Agora vamos para a última página da nossa atividade, não é? Foi na página 137, onde tem aqui uma malha, não é? Do 1 ao 100, que vocês deveriam completar com os números que estão faltando. Então vamos ver aqui. Na malha a seguir estão faltando alguns números. Complete-os. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui já está falando dois números. Quais números eram esses? 13, 14. Após o 14 vem o 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Estamos chegando no final. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. E a última fileira, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Essa é a sequência até o 100 e vocês deveriam completar com esses números que estavam faltando. A seguir, realizar aqui o que se pede. Circule os números de 2 em 2. Vocês deveriam circular aqui os pares de 2 em 2, certo? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, certo? Sempre circulando de 2 em 2. Pinte de amarelo os quadrinhos contando de 10 em 10. Vocês deveriam contar aqui de 10 em 10 e pintar esses quadrinhos aqui, olha, da última coluna. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Esses eram os quadrinhos que deveriam ser pintados. E por último, o que os números dos quadrinhos pintados de amarelo representam? Olha aqui, 10, 20, 30, 40, 50. Esses números aqui são dezenas inteiras ou não? São dezenas inteiras, não é? As demais possuem outros números, como aqui 39, 38, 47, 56, não é? Porém, essas são as dezenas inteiras que não possuem unidades a mais, certo? Então, a nossa atividade foi até essa página 137, onde vocês deveriam completar aqui e
responder essas questõezinhas abaixo, realizar o que era solicitado, certo? Vamos agora para a nossa atividade do dia. Hoje é quarta-feira, nas quartas nós temos aulas de História. Estamos trabalhando durante essa unidade sobre as famílias, os diferentes tipos de famílias e já falamos sobre as famílias atuais, os novos modelos de famílias, não é? Não existe apenas uma família padrão e hoje vamos ver as famílias de antigamente, de outros tempos. Como você acha que eram as famílias antigamente, muitos e muitos anos atrás? Como funcionava? Como era formada essa família? Você acha que era igual às famílias de hoje? Que temos famílias diferentes, com padrasto, madrasta, não é? Vocês acham que eram como essas famílias? De que forma? Quais eram as tradições? Quais eram os costumes? Eram os mesmos que os nossos? Vamos descobrir? Abram os livros de história na página 145 para iniciarmos a leitura. Hoje teremos bastante leitura para se realizar a atividade. Porque a atividade vai da página 145 até a página 151. Porque temos muito texto para ler, muitas coisas para descobrir. Então vamos começar para não perdermos tempo. Famílias de outros tempos. Você já teve vontade de saber como eram os costumes de famílias que viveram em tempos bem distantes do nosso? Vamos conhecer algumas dessas famílias? Acompanhe a leitura do professor e observe com atenção as fotos que acompanham os textos. Aqui o primeiro exemplo são as famílias ricas. Temos aqui uma imagem, não é? De um funcionário aqui a passeio com sua família. Temos aqui a família, os filhos, a esposa, não é? E alguns também, algumas pessoas que trabalhavam para ele. O artista que fez a gravura representou um funcionário passeando com sua família no Rio de Janeiro em 1816. Observe que ele desenhou o homem na frente de todos, como era costume na época. Ele era chamado de chefe de família. Atrás do homem vinham os filhos por ordem de idade, do mais novo para o mais velho. A mãe sempre vinha atrás dos filhos. Depois dela, caminhavam os escravos, primeiro as mulheres, em seguida os homens mais velhos e por último os mais jovens. Então, essa imagem aqui mostra, não é, como era formada essa família rica, como era esse costume, não é? A tradição. O pai sempre vinha na frente, porque ele era tido como o chefe da família. Era ele que comandava. Após vinham os filhos por ordem de idade, ou seja, do mais novo para o mais velho. Atrás dos filhos, a mulher, não é? A mãe, a esposa. E depois os escravos, pois nessa época aqui, em que está retratada essa imagem, ainda existia esse trabalho escravo, não é? As pessoas ainda eram escravizadas. Aqui tem uma pergunta. Como eram formadas as famílias mais ricas? As famílias costumavam ser grandes e era comum os parentes morarem juntos na mesma casa. Então, as famílias não eram pequenas, eram numerosas, tinham várias pessoas e moravam todos juntos na mesma casa. O que faziam as mulheres das famílias mais ricas? As mulheres, em especial as mães, eram chamadas de senhoras. Elas sempre cuidavam da casa e das pessoas que viviam nela. Quase nunca podiam sair sozinhas e não participavam de conversas com homens visitantes. As filhas mulheres também ficavam sempre dentro de casa. Aprendiam a bordar, costurar, fazer comida e cuidar da casa. Esses conhecimentos eram importantes para se tornarem boas esposas. Aqui mostra, não é, uma senhora, uma mãe, não é? A esposa também. Ela está aqui costurando, bordando e os filhos estão em volta. Aqui tem a filha e algumas escravas aqui, os filhos das escravas também aqui no chão. Então, era diferente do que vemos hoje em dia, não é? Que nós, eu, por exemplo, que sou mulher, a mãe de vocês, as tias, né? As irmãs mais velhas, podem trabalhar, podem sair para trabalhar,
fazer suas atividades fora de casa, não é? Antigamente não era assim. As famílias ricas, as mulheres tinham que ficar em casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos. As crianças, as meninas tinham que aprender, né, esses afazeres de cozinhar, bordar, cuidar da casa também. Então, era totalmente diferente do que vemos hoje em dia. As mulheres não tinham a liberdade que tem hoje, né? E o que faziam os homens das famílias ricas? Já vimos o que as mulheres faziam. Agora vamos ver o que os homens faziam. Os homens, em especial chefes de família, mandavam e decidiam tudo. Eram chamados de senhores. Esses homens costumavam dar proteção e sustentar muitas pessoas que viviam ao seu redor. Antes de casar, o homem de famílias ricas escolhia a mulher que seria sua esposa, quase sempre mais jovem do que ele. Os filhos homens seguiam os hábitos do pai. A eles era permitido sair de casa para as brincadeiras e para circular pelas ruas. As famílias ricas quase sempre mandavam os filhos homens estudar fora do Brasil. Isso não acontecia com as filhas mulheres, que mal sabiam ler. Então, olha como era difícil, não é? Para as meninas nessa época. Porque os homens e os meninos tinham todos os direitos, né? Todas as vantagens. Os meninos podiam sair para brincar, né? Iam estudar fora para aprender, para depois lidar com os negócios da família, enquanto que as meninas ficavam sempre em casa e mal sabiam ler. Elas não tinham o direito, né, de estudar, de aprender a ler e escrever, apenas os meninos que possuíam esses direitos. Então, hoje em dia é totalmente, né, diferente. Nós, meninas e mulheres, já podemos estudar, trabalhar, né, tomar decisões. Então, houve um avanço muito grande, apesar de que ainda existem algumas questões, não é, de preconceito com a mulher, no trabalho, nas ruas, mas que é um assunto para outra conversa. Então, vamos agora falar sobre as famílias escravas, né, que são os servos dessas famílias ricas. Como vocês viram aqui na imagem, não é, que eles estavam sempre por perto para realizar as atividades que eram denominadas para eles. Então vamos ver aqui as famílias escravas. Os escravos eram pessoas trazidas à força da África para trabalhar no Brasil. Também eram os escravos os filhos dessas pessoas que nasciam no Brasil. Os escravos podiam ser comprados e vendidos como mercadorias e pertenciam a quem os comprasse. O desenhista João Mortis Rugendas viveu no Brasil de 1821 a 1824 e também esteve aqui no ano de 1845. Ele viajou para várias localidades do Brasil e desenhou e escreveu paisagens, cenas de costumes e o trabalho escravo com uma litografia acima. Então, aqui nessa imagem mostra uma habitação, não é? Ou seja, uma casa onde os escravos, os negros moravam. E como fala aqui, os escravos eram essas pessoas trazidas da África para trabalhar no Brasil. Mas não era esse trabalho como hoje em dia, que nós adultos saímos, trabalhamos, né, recebemos um salário, temos nossos direitos garantidos. Não, eles eram trazidos à força para trabalhar sem nem receber. Eles eram mantidos escravos, não tinham liberdade, não podiam sair, não podiam tomar decisões sobre a própria vida. Quem tomava as decisões, quem dizia o que eles deveriam fazer sobre suas vidas, sobre suas escolhas, eram os senhores, os seus patrões. Como eram formadas as famílias escravas? Muitos africanos vinham para o Brasil com suas famílias. Ao chegar, a família era separada. O pai, a mãe e os filhos eram vendidos a pessoas diferentes e iam trabalhar em lugares diferentes. Em muitos casos, nunca mais conseguiam se reencontrar. Os escravos só podiam se casar se os donos permitissem. Então, como mostra aqui, era uma situação muito difícil e triste também, porque as famílias vinham juntas, não é? Pai, mãe, filhos, e quando chegavam aqui, elas eram separadas. Cada um era vendido para uma pessoa diferente, um senhor diferente, e muitas vezes nunca mais se reencontravam, nunca mais se viam. Então imagine como devia ser difícil, não é?
para essas famílias, para esse pai ficar sem os filhos, essa mãe sem os filhos sem os pais, não é? Então, não era nada legal, não era nada bom. Então, eles sofreram bastante, tanto no trabalho, que era muito pesado, não é? Humilhante, eles sofriam castigos, como nessa questão familiar, que era retirada deles também. Como viviam as crianças filhas de escravos? Os filhos das escravas também eram escravos. As crianças pequenas acompanhavam as mães no trabalho. Quando cresciam, precisavam trabalhar. As mulheres que conseguiam a liberdade criavam seus filhos e filhas sozinhas. Eles acompanhavam as mães no trabalho, principalmente de vendedoras, nas ruas das cidades, em especial no Rio de Janeiro. Aqui nessas imagens mostram, a primeira, escolas de meninas e um menino aqui pequeno acompanhando a mãe no seu trabalho. E na segunda imagem, mostra aqui já a venda aqui nas ruas, o comércio, e mostra aqui uma mulher no fundo com uma criança, pendurada nas costas, porque ela tinha que levar para todos os lados, mesmo trabalhando. Como diz aqui no texto, os filhos dos escravos também eram escravos. Porém, no ano de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre as crianças filhas de escravos nascidas a partir daquela data. Então, as crianças, os filhos de escravos que nasceram antes de 1871 eram mantidos escravos, e as crianças que nasceram após esse ano, elas tinham o direito de liberdade por conta da Lei do Ventre Livre. Agora, vamos ver aqui, dar continuidade. A luta dos escravos para mudar essa condição de vida foi muito intensa e levou muitos e muitos anos. Hoje, os descendentes dos africanos escravizados defendem seus valores, os seus costumes e o direito de mudar o destino do seu povo. Então, mesmo não existindo mais essa escravidão, que existia aqui no Brasil, os descendentes desses escravos, as pessoas negras, elas ainda sofrem com preconceito, com perseguições e continuam lutando por seus direitos de escolha, direito de mudar o seu próprio destino e o destino dos demais, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus descendentes. Então, ainda é uma luta contínua, que não é fácil, existe muito preconceito, racismo, que é esse preconceito por conta da cor da pele. Então, é uma luta constante que deve ser combatida. Vamos ver agora as famílias brasileiras hoje. Já vimos como eram as famílias antigamente, As famílias de escravos, as famílias dos ricos, e agora vamos ler sobre as famílias brasileiras hoje, ou seja, as nossas famílias. Hoje as famílias brasileiras mudaram muito. Elas costumam ser menores e muitas vezes o pai, a mãe e os filhos não vivem na mesma moradia. Como é hoje a vida do homem e da mulher no casamento? O pai e a mãe são responsáveis pelos cuidados com os filhos. Muitas vezes, os dois trabalham para sustentar e manter a família. Os casais que vivem juntos dividem os cuidados com a casa e com os filhos. Entretanto, ainda é grande o número de mulheres que trabalham fora e também acumulam os serviços do lar. Os casais que vivem separados também podem dividir a responsabilidade pelos cuidados com os filhos. Então, como podem ver aqui, hoje em dia é diferente, Como eu falei, antigamente apenas os homens, os pais que tinham esse direito de sair, eles que comandavam tudo, e as mulheres ficavam em casa, não podiam trabalhar fora, era raro, essa liberdade de sair. Então, hoje em dia é diferente, a maioria das mulheres já trabalha fora, porém, muitas acumulam serviço tanto do trabalho de fora quanto da casa. Então, quando elas têm um companheiro, quando são casadas, tem os pais dos filhos ou um marido, então é importante e é essencial que haja essa ajuda, essa colaboração, na realização das tarefas.
Mas os casais separados, não é, que não vivem juntos, também podem dividir essas tarefas de cuidar dos filhos, né? Essas responsabilidades. Como vivem as crianças nas famílias de hoje? As crianças são cuidadas com a ajuda de familiares, de empregados domésticos e até mesmo de vizinhos. Desde cedo, muitas crianças vão à escola ou a creches e convivem com outras crianças. Que, como podem ver, uma imagem de crianças, não é, pequenas ainda, numa creche, aprendendo, tendo aulas. Então, assim como vocês também, não é? Que frequentam as escolas, agora não estão frequentando por conta da pandemia, mas estão tendo aulas também. Então, antigamente era diferente. Apenas os homens, não é? Os meninos iam estudar fora e as meninas não tinham o direito de aprender, de estudar. Então mudou bastante coisa, tivemos um grande avanço, uma grande evolução com o passar do tempo até chegar aqui, 2021, né? Então isso é muito bom e vamos torcer e contribuir para que essa evolução continue e melhore cada vez mais, certo? Agora, após ler esses textos, aprender mais sobre as famílias, não é? Nós vamos realizar uma atividade na página 150 e 151. A atividade é a seguinte: observe novamente as imagens 1 e 2 e 3, 1, 2 e 3 e responda. Se você vivesse na mesma época da família da foto 1, página 145, como seria o passeio realizado pela sua família? Vamos ver aqui? A página 145, a imagem 1 é esta imagem aqui, onde mostra, não é? O funcionário, esse senhor, indo passear com sua família, seus filhos, sua esposa, seus escravos. Então, se você vivesse nessa época, como seria o passeio realizado pela sua família? Você vai dizer aqui, certo? Comparando com a família da imagem 1. B. Se você pertencesse a uma família da foto 2, página 147, como seria a sua condição de vida? Vamos até a página 147 para verificar a imagem. A foto, não é? 2 é essa daqui, dos escravos em seu lugar onde eles vivem, a sua habitação. Então, se você vivesse nessa época, fizesse parte dessa família aqui, se sua família fosse assim, como seria a sua condição de vida? Como você viveria? Teria dificuldades? Como seria? Letra C. Na foto 3, página 149, aparece uma família de hoje. Que diferenças é possível perceber em relação às famílias das fotos 1 e 2? Aqui, olha na página 149, né? Temos imagens representando as famílias de hoje, dos tempos atuais. Comparando com as imagens das famílias escravas, né? Das famílias ricas, quais diferenças é possível notar? Quais mudanças aconteceram, né? Como aconteceu essa evolução? O que você pode perceber comparando essas imagens, comparando essas diferentes épocas e diferentes famílias? Número 2. As pessoas mostradas nas imagens 1 e 2 parecem viver nos dias de hoje? Sim ou não? Voltando na imagem novamente. Essas famílias aqui, essas pessoas dessa imagem número 1 e da imagem 2, elas parecem viver nos dias de hoje? Ou no passado? Não é? Anos atrás, séculos atrás? Por quê? Se você disser que sim, que elas parecem viver nos dias de hoje, por que elas parecem? As cores das roupas são características do passado? O tipo de roupa e a presença dos escravos são marcas de um tempo que não é o atual? As pessoas estão trabalhando em atividades que não existem hoje em dia? Então você vai ter que marcar aqui, sim ou não, e por que você acha que essa resposta sua está correta. Número 3, responda. Como é a vida de sua família hoje? A.
Seus pais vivem juntos? Sim ou não? Eles trabalham fora para o sustento da família? Sim ou apenas um deles trabalha? Com quem você fica enquanto eles trabalham? Com meus avós, com algum parente? Vou à escola, com a vizinha ou outro? Aqui nesse número 3, já vai falar sobre a sua família, não é? Que é uma família atual, nos tempos atuais, e como ela funciona, como ela é formada. Se seus pais vivem juntos ou não, se trabalham fora, não é? Ou se apenas um trabalha fora. E com quem você fica enquanto seus pais estão fora de casa, estão trabalhando? Com quem você fica, certo? Se a opção não estiver aqui, se não for com avós, com algum parente, na escola, com o vizinho, você vai dizer com quem você fica, tá bom? Ou se apenas seu pai trabalha e você fica com a mãe, ou se sua mãe trabalha fora e você fica com o pai, certo? Você vai dizer aqui, tá legal? Então a nossa atividade está encerrando aqui na página 151 e na próxima aula de História nós vamos falar sobre a vida em família, as rotinas das famílias, né? As atividades que realizam em casa, que realizam juntos, certo? Então, a nossa aula está encerrando. Espero que tenham compreendido, que tenham aprendido coisas novas comigo, com as nossas atividades e que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mas se ficou, já sabem, é só me procurar que eu vou ajudá-los da melhor forma, tá bom? Então, até a próxima aula. Tenham todos um ótimo dia. Realizem as atividades com muita atenção e muito capricho. Um grande beijo e tchau, tchau.